mostrar que está sempre preocupado com o modo como algumas interpretações se afastam, né? E isso se escancara quando a gente vê as atividades, né? Então, como o Marcos falou, a gente vai aqui para uma ação prática, teórico-prática, como a gente, né, gosta sempre de achar ou pensar que uma coisa imbrica na outra, para que a gente possa fazer essas articulações dos encontros anteriores com esse e enlaçar para o próximo, né? Então, nosso tema, que é o tema do mapeamento, eu vou disponibilizar para vocês aqui na lateral, no chat. Agora, estava mexendo no mouse do outro computador, não estava acontecendo nada. Hoje está um dia interessante. Aliás, antes de começar, não, só aproveitar que está gravando, acho que hoje é um dia que merece mais uma nota de repúdio para ficar gravada para a história, né? Porque, para quem está acompanhando um pouco os passos do desmonte deste país, em todas as suas instituições, essa semana a gente assistiu mais um ataque de desmonte, né, às instituições públicas, à universidade pública, à produção do conhecimento, que para mim eu acho que é o mais, né, doloso que se dá, é esse ataque, né, à dificuldade, a promoção da dificuldade de a gente produzir conhecimento. Mas a gente enfrenta, né? Não vai ser tão simples assim. Então, para quem não está sabendo, essa semana a CAPES ela judicializou um processo de avaliação dos seus programas de pós-graduação e simplesmente suspendeu o processo de avaliação, né? Faz parte de mais uma estratégia. Eu convido todos vocês a acessarem o UOL, se por acaso alguém puder ir rapidinho acessar para a gente, colocar o link. O professor Christian Dunker, né, que é um professor, eminente professor, né, um grande pensador, né, das discussões da psicanálise, da filosofia, né, contemporânea, né, bastante atuante, ativo, ele escreveu de uma maneira bem fácil, né, um modo para a gente compreender o que está acontecendo, né? Então, fica aqui marcado, infelizmente, né, mais uma, né, prática de desmonte, né? E é muito interessante a gente ver que a gente não pode esquecer, né, quem é o ministro, quem é a atual presidente da CAPES. Eu preciso abrir aqui para ver. Peraí, deixa eu abrir o chat. E aí eu clico junto para ver se é essa mesmo. É de hoje, razoavelmente agora. Deixa eu ver se é dele. Deixa eu abrir aqui, que aí eu confirmo se é essa daí mesmo. Que acho que são os 7 passos, né? Esse é o título. Meu computador está meio lento, a internet aqui. Mas são os 7 passos do governo para desmontar as instituições científicas, né? Essa reportagem que você está falando Isso, essa é a reportagem, né, que fala sobre a suspensão da avaliação, mas o que eu estou... Além dessa, né, fica a curiosidade de ler a reportagem, mas é o comentário do Dunker, né, que eu acho que é mais... Ele, inclusive, viu, velho, ele nos ensina como usar esses meios, né? Ele é sempre mais curto, mais breve, né? Ele é bem melhor do que nós dois para fazer essa exposição. Então, marcado aqui para todos e ferramentas, né? Porque todos vocês, queira ou não queira, em alguma medida, né, em algum momento se envolve com esse debate público com as pessoas sobre a escola pública, sobre o ensino público, sobre a educação no Brasil, de um modo geral, né, sobre a questão da pesquisa. Agora que a gente teve aí os 100 anos de comemoração do Paulo Freire, né, a gente foi acompanhando, né, as conversas, né, paralelas, que as pessoas falam tanta besteira, que eu entrei numa discussão esses dias, assim, só de leve, perguntei se a pessoa leu Paulo Freire e se minimamente conseguiu entender um capítulo, porque eu acho Paulo Freire dificílimo, né? É uma pena que ele virou jargão, né? Então, quase todas as grandes ideias dele se tornaram jargões que as pessoas falam, muitas vezes não sabem nem o que quer dizer, muito menos aplicar ou transformar isso em alguma coisa prática. Bom, dito isso, aqui o nosso encontro, ele então tem esse caráter maior, mais do que uma apropriação, aproximação com aquilo que vem sendo produzido em termos dessa perspectiva de educação física. Eu acho que é mais um movimento de resistência, né? Porque a gente aqui está firme e forte, numa sexta-tarde, não valendo nada, né? A gente está aqui discutindo, debatendo, construindo, problematizando, pensando. É isso que é importante. Bom, se alguém quiser comentar a respeito, fique aí no chat à vontade para também marcar suas manifestações, ou se quiser fazer uma fala rápida,
né? Também, sem problema nenhum, a gente vai. Enquanto isso, eu vou colar aqui no chat um link. Eu também preciso fazer exercício se ele vai abrir, né? É o link do Jamboard. Então, quem estiver com o celular, eu não sei como que opera isso, não tenho noção de como isso vai ficar para você. Quem estiver na internet, no PC, no notebook, né, fica mais fácil de você operar, né? Ele é uma ferramenta do Google, ela está aberta para todo mundo acessar. Se alguém clicar, vai abrir uma página que tem um monte de gente está entrando aqui, que eu estou vendo. Já entraram umas 14 pessoas, 17, 18, o pessoal está entrando. Né? Então, nós vamos trabalhar hoje a partir dessa possibilidade aqui de uma atividade. E também peço para que vocês abram os textos, deixem aí abertos os textos que foram solicitados para a leitura de hoje, com foco maior no texto de mapeamento. Nós vamos tirar alguns excertos ali para a gente fazer algumas discussões em cima do texto. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer essa atividade em cima da ideia do mapeamento a partir do que está no texto, né? Sempre pensando a partir do texto para a gente ampliar um pouco as respostas que foram dadas. E, de vez em quando, né, os comentários vão ser feitos em cima das respostas de vocês, dos trabalhos, das conversas que a gente foi tendo aqui. Nós estamos com 73 pessoas na sala, o velho tem ele um avatar, né? Tem mais um, e eu estou com uma imagem, né? Então, nós temos aí 72 pessoas na sala, e temos 32 pessoas que acessaram aqui, T4, T7, não tem 40 ainda. Quem tiver aí com dificuldade de acessar o link, vai falando para a gente aí. E já abre também o texto. Deixa numa aba o texto para a gente poder conversar um pouquinho com eles. Deu certo aí, Bárbara? Bárbara, você percebeu que eu aprendi a usar? Aprendi com a Bárbara. Aprendi com a Bárbara. Tá chique. Nota 10. Opa, boa. Hein, velho? Nada como ter esses auxiliares, né, de tecnologia nas aulas, né? Se não fosse eles, a gente ficaria com aquela aula bizonha e os nossos exemplos pavorosos, né? Vocês ainda têm que aguentar os nossos vídeos agora, né? Mas tem aí a Bárbara para ajudar. Estamos chegando, o pessoal está abrindo. Velho, na semana, no encontro passado aqui com essa turma aqui do curso, eles me ensinaram que quando a gente sobe vídeo, a gente tem que desligar o microfone. Aí eu comecei a fazer isso na aula da graduação, o pessoal adorou. Assim, como melhorou? E foram eles que me ensinaram. Aprendendo, né? Obrigado, Thalita, ajudou aí o Arthur. Então, quem estiver entrando e perdeu a página, está aí. Mas nós estamos com um número muito baixo em relação ao número de presentes lá, hein? Ainda tem um grupo aí. Apenas quem tiver com dificuldade, sinaliza para a gente, né? Eu, sinceramente, eu não sei como é que... Bárbara, é possível mexer isso no celular? Eu acho que sim. Eu acho que sim, foi uma boa resposta, senão que a Bárbara vai ter que consultar agora os outros. Nós vamos escrever. Isso que eu ia falar, que quem não conseguir escrever e entrou pelo celular, eu acho que só vai dar para acompanhar e aí pode falar, né? Pode falar ou escrever aqui, a gente elege o Léo para ajudar na escrita. Oi, Patrícia, pode falar. Oi, só uma dica aqui. É porque se vocês não autorizarem a nossa edição, a gente não consegue interagir no Jamboard. Como a gente está só como visualização, então a gente não vai conseguir mexer na tela. Eu estou consigo acessar aqui. Faz um teste aí. Faz um teste porque eu tinha autorizado. Agora é para saber se eu fiz direito, né? Tá bom. Tá só para ver mesmo. Só para ver? Tem que alterar lá. Falar comigo? Não, é aqui comigo. Não, é que o meu colega, a gente está dividindo a docência. Agora eu não lembro como é que faz para autorizar aqui para vocês editarem. Alguém lembra? Quer ver, ó?
Onde Faz eu o clico? seguinte, posso dar um passo a passo? Lógico. Aliás, se você clicar ali no... É que eu estou pelo celular, eu não consigo, mas se você conseguir clicar nos 3 pontos, você coloca compartilhar uma atividade. E daí Mas você para mim não coloca aqui. aparece isso. Aparece renomear, fazer download, salvar, Não. remover, fazer uma cópia. Desculpa. Volta na Meet. Na Meet. Então é aqui. Daí tem um ícone de um triângulo, um quadrado e um círculo, tem? No Meet? É. No Meet eu tenho aqui os 3 bolinhas. É esse que você está falando? É. Ah, Daí tem ali, ó. atividade. Isso, atividade. Clica nesse aí, por favor. Abre. Daí você vai selecionar o Jamboard. E daí você vai selecionar o do Drive, que é esse que você já fez. Putz, eu volto no. Eu seleciono o link do Jamboard. Não. Por aí mesmo, né? Abriu uma telinha ali, selecionar o Jamboard, não tá? Não, para mim apareceu enquete, salas temáticas, lousa interativa. Foi isso quando eu cliquei Lousa na interativa, desculpa. Lousa interativa. Ah, tá. Abrir uma nova? Escolher um drive. Não, isso. Escolher um drive. Tem que ser passo a passo mesmo, não adianta ser, né? Mas é que Aqui eu tô no celular, tudo, eu não né? consigo ver Então, igual assim, você. Tá, aí eu clico no um que eu tenho, cliquei, Esse e aí eu abro aqui. Daí você tem que verificar. Daí vai aparecer todo o e-mail de todo mundo que está nessa Meet, certo? Pode clicar ali. Ó, quando eu abro, aparece todos os meus Jamboards que eu tenho. Aí eu clico no mapeamento. Clica nesse aí que você quer que todo mundo mexa. Aí eu abrir Jam. Só que daí você tem que verificar se todo mundo está como editor também. Ave Maria. Um passo antes de você compartilhar com a gente, apareceu um monte de pessoas ali, né? De e-mails, de pessoas que estão nessa Meet, não? Sim. Então, logo embaixo as pessoas podem editar, daí vai abrir um combozinho, né? Editar, compartilhar, ver, daí tinha que aparecer, você tinha que mudar para editar. Bom, eu estou aqui no mapeamento, está aqui do meu lado, na bolsa lateral. Eu clico nele aqui no Meet. Ou porque eu estou aberto com ele em outro computador. Não, você faz isso via Meet mesmo. Aí eu cliquei aqui. Igualzinho você fez agora. Só que quando você pede para compartilhar, ele vai abrir uma janelinha, né, com o nome de todo mundo. Tá bom. Embaixo do nome de todo mundo tem uma combozinha, assim, né? Que vai aparecer. Velho, você está gravando, né? Porque a gente depois, na próxima, tem que fazer igual, senão vai ficar feio ter que colar de novo. Isso. Apareceu uma combo, né? Tá vendo ali que tá escrito ver, somente ver. Só que você clica na combo, vai ter uma opção editar. Daí, se você clicar em editar e compartilhar, daí o link vai aparecer aqui no chat e todo mundo vai clicar no link e vai conseguir editar. Entendeu? Professor Mário? Oi. Não seria mais fácil, então, se compartilhar sua tela conosco? Aí a pessoa consegue ver. Ela vai te orientando melhor. Então, só antes, deixa senão eu vou me perder aqui. Ó. Abriu para mim o compartilhar com pessoas e grupos e abriu o copiar link. Compartilha ali a tela, por favor. Tá certo. Então, peraí. Compartilhar tela. É uma janela, uma guia, né? Pode ser a guia. Pode compartilhar a janela inteira, porque se abrir alguma coisa ao redor, daí a gente enxerga. Peraí. Foi? Sim. Tá. Agora faz o seguinte. Não, aqui só ele vai... Você pode voltar lá e volta no Meet, por favor, Márcio? Se você voltar no Meet,
Aqui. Eu tenho que sair dessa tela? Sim. Oi, boa tarde. Esse Não seria aparece. aqui em cima naquela negócio de parafuso ali em cima? Eu acho que ali dá. Isso. Clica ali. Então, aqui aparece, editores podem alterar. É que o Jamboard acho que também não dá para você mexer mais de 20 pessoas ao mesmo tempo, se eu não me engano. Aí eu Tem fiz uma isso na limitação. sala com 60. Ah, deu? Então tá. Né? Então, vê ali em cima, ali, compartilhar pessoas e grupos, na mesma linha tem um... Clica ali, eu acho que é ali que muda. Espera aí. Pronto. Tentem aí agora, o de vocês. Tenta mexer, só para eu ver. Alguém mexe lá. Coloquei todo mundo como editor. Clica dentro do Brasil. Aê! Conseguimos, velho! Eu também coloquei todo mundo como editor aqui. Vamos ver se. Você é fantástico. Então tá legal. Só quero saber Agora quem é a visão anônimo. Mas agora não é para ficar brincando que nem turma da terceira série. Apaga esses rabiscos aí. Beleza. Quem tiver no celular e não conseguir, na hora que a gente for aqui falando, joga no chat. Jana, você não consegue arrastar e clicar em cima? Ele não mexe num quadradinho Brasil que se diz, clica nele. Isso, ó, você tá aparecendo todo mundo aqui já. Ó, tem gente. O pessoal tá detonando a atividade, velho. Isso, ó, vão testando aí todo mundo. Ó. Você pode clicar lá no... Para você editar, você clica numa daquelas ferramentas do teu lado esquerdo. O meu não aparece ferramentas. Oi? O meu não aparece nenhuma ferramenta. Ele está escrito aqui, somente ver. O meu não tem opção. Então, talvez você não estava aqui. Atualiza. Dá uma atualiza ou o teu link não estava aqui para a gente. Tá faltando atualizar mesmo. Então, agora que todo mundo entrou, apaga a brincadeira aí. Vou tirar velho, anota quem está bagunçando para tirar a nota. Poxa, eu faço isso com a turma, ninguém fica fazendo esses rabiscos lá na sala, hein? Brincadeira, hein? Então, vamos lá. Bom, só volta para mim as questões no lugar que estavam aí, para não bagunçar o coreto. Aqui, pronto. Quem quiser deixar o fora Bolsonaro aí do lado, pode deixar. Então, pessoas, vamos abrir agora o texto do mapa. O texto do mapa. E vamos aqui na segunda parte do texto, mapeando os limites. Não, perdão, mais para baixo. Vamos na segunda parte, a terceira, na verdade, né? Parte do texto, que é o mapeamento como arte de criar mundos. Localiza lá, por favor. E deixa o brinquedinho aí. Tudo bem? Então, novamente, quem não conseguir depois editar, entrar e escrever, por favor, Léo, o que eu te peço é que quem for colocando as situações no chat, vamos tentar ver se você consegue jogar depois na hora de editar lá e ver o que acontece, né? Os colegas que não estão conseguindo editar, por questão do tempo, né, a gente vai avançando e aí depois ou você dá o F5 e vê se a página atualiza, ou talvez seja um problema de link, né? Aí a gente vai pedir para vocês a gentileza de, né, ficar no acompanhamento e, se for o caso, joga a ideia aqui, né, no chat para o nosso grande Léo recolher e colocar lá na edição. Tudo bem? Pode ser assim? Beleza. Então, se a gente for lá no texto, como a Valentina disse, né, ali na página 8, mapeamento como arte de criar mundos, nós escrevemos assim lá no segundo parágrafo: é uma arte de produzir mapas, uma cartografia, entendido como ferramenta para escrever, pensar, ler e atuar no mundo.
né, qualquer cartografia que se faça, né, em alguma medida, é isso que ela produz. Né? Então, nós estamos pensando também como um exercício de ter um mapa na mão, né, mas não simplesmente pensar o mapa como uma cópia do real, né, ou como um real que está lá e eu levanto as coisas que acontecem e eu produzo dados. Nós vamos tentar, na atividade de hoje, romper um pouco com a ideia, que foi quase dominante nos escritos, que foi, né, descrever práticas. Né? A ideia era que a gente pensasse o mapeamento a partir da leitura do texto. Então, é uma ferramenta que, à medida que permite ao professor descrever o território, o inventa. Cria ficções. Pensando com isso, uma ferramenta para escrever, pensar, ler e atuar no mundo. Uma medida que, uma prática, que à medida que o professor descreve, risca, cria limite, estabelece, né, as linhas desse território, ele cria o território. Então, vamos voltar um pouquinho lá no Jamboard e vamos olhar para as três imagens que estão aí. Né? Se vocês conseguirem observar, né, a primeira imagem é uma imagem de um satélite, né, em que aquilo que nós denominamos, nós enquanto humanidade, né, ou um determinado grupo histórico, um determinado tempo histórico, determinou isso aqui como um planeta e um planeta Terra, né? Essa é uma vista que a gente tem do planeta. A segunda vista do seu lado direito, né, a gente tem uma vista desse planeta, mas num espaço mais limitado, em que alguns grupos, algumas pessoas, né, em determinado período histórico, vai chamar isso de América Latina, América do Sul. E à esquerda, a gente então vê um território denominado, delimitado, que a gente sabe. O pessoal tá... Deixa lá bonitinho, não precisa mexer. Ainda não é hora de mexer. Né? Ainda não é hora de mexer. Apaga o risco aí para a gente não ficar com Nós vamos riscar daqui a pouquinho. Quem fez o risquinho, fica tranquilinho aí, guarda o seu mouse aí. Né? À medida que a gente, quando eu digo, né, determinados grupos históricos, determinada época, vai olhando para esse território inventado, a gente vai produzir esse território onde a gente entende como uma nação, a nação onde a maioria, creio eu, aqui tenha nascido, né? E aqui onde você tem sido criado, aqui onde você tem pensado, aqui onde você tem vivido. Então, a primeira questão que fica para a gente entender o que é fazer um mapa é inventar um território. Porque quando eu olho lá para o planeta, né, quem determinou que esse planeta é dividido em determinados continentes que recebem quais nomes? O que marca, o que delimita, né, o limite entre um continente e outro continente? E quando eu olho para esse continente, o que delimita o que é o Brasil? Então, eu olhando para isso e lembrando um pouco, né, até de algumas aulas de histórias que a gente já teve, a gente sabe que o Brasil nem sempre teve esse contorno que a gente está vendo aqui na figura da esquerda. Então, é uma produção, é uma invenção a partir de determinados grupos, num determinado contexto, que, ao delimitar o que é isso, inventa o que é isso. Então, nós estamos inventando aqui um território. A ideia de ser Brasil é porque a gente sabe que aqui no exercício, né, nesse curso, tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Temos representantes de vários lugares. Eu podia pensar o mesmo com o Estado, eu podia pensar o mesmo com o município, eu podia pensar o mesmo com o bairro, eu podia pensar o mesmo com pedaços do bairro ou pedaços da casa, qualquer coisa em que eu tente delimitar o que é um território. A questão que fica, e agora acho que a gente pode sempre, né, a gente vai sempre pedir para vocês trabalharem com uma palavra, é você abrir o quadradinho amarelo, você edita lá dentro, e você vai dizer, a partir dessa ideia de localização no espaço, o que se diz sobre o Brasil? A partir da ideia de localização de espaço. Você clica no amarelinho e você escreve a palavra, dá a palavra e põe Enter. E o resto vai entrando aqui, no mesmo espaço. Vamos tentar? O que se diz do Brasil? A partir dessa delimitação de um território em um continente e um planeta.
Se você digitar dentro, você escreve com o teclado. Você clica lá nas bolinhas, vai aparecer editar. E aí você pode escrever, ó, abençoado por Deus e salva. E o outro vai pondo. Mas não apaga o que estava antes. Ou podemos escrever em amarelo para ficar mais fácil? O que vocês acharam de palavrinhas e coloca aí em amarelo. Abre o quadradinho amarelo e escreve o que se diz do Brasil a partir do lugar, nesse território, nesse continente, nesse planeta. Léo, alguém escreveu gigante aqui, ó. Aí depois, se você puder colocar natureza, gigante, essas palavras repetirem, desce. Pessoal que não está tendo, não está conseguindo, clica lá no quarto ícone, que é o do post-it, e escreve dentro em amarelo. Mas não mexe o resto do país do lugar. Só em amarelo. Quem tirou o outro mapa aí, põe ele de volta, hein? Quem tirou é só colocar Ctrl Z no teclado que volta, se não conseguir. Obrigado. Quem falou foi a Mônica? Quem apagou o mapa, o post-it verde, devolve ele aqui. Senão eu faço outro. Vamos parar um minutinho? Então, vocês têm aqui, ó, uma uma segunda questão, né? Então, o que se diz a partir do momento do lugar desse território nesse continente? Então, algumas disseram, né? Corrupção, é o pulmão do mundo, é um país tropical, sob a floresta amazônica, que é um mundo exótico, que é rico, uma sociedade racista, né? Desigualdade, povo caloroso. Tem uma série de coisas aqui que a gente está colocando. Beleza, vamos parar um pouquinho aí? Vamos parar um pouquinho? Para um pouquinho. Beleza. Então, olha lá. Se eu olhar para... Vamos pegar aqui, ó. País lindo sem noção política. Esse é um discurso que se produz a partir do lugar, do território? Se eu falar que ele é um país de corrupção, a partir do lugar, do território, vamos pensar no que se diz sobre o lugar do Brasil naquele lugar daquele território. Tudo bem que a gente foi para outros lugares. Agora vamos pensar assim, o que produz, em verde agora, né? Você vai entrar no post-it e vai escrever o que se produz a partir desses discursos aqui. Então, não fale sobre o discurso que você escreveu, fale sobre qualquer outro. O que se produz quando eu digo que o Brasil é um país abençoado por Deus? O que se produz quando eu digo que é um país do futebol? O que se produz quando fala que é um país de natureza, né, que se confunde com a sua natureza bonita? Machismo. O que mais se produz? Professor, pode mudar de página? Não, na mesma. Você só escreve... Pode ir jogando por cima. Você põe em cima do amarelinho que você escreveu, põe meio de lado. Ó, se quem escreveu machismo tem a ver com mulheres, símbolo sexual, carrega ele para cá, para o cantinho. E aí você pode ir fazendo o parzinho. Você pode diminuir o tamanho do post-it e você coloca ele mais dentro, mais pertinho.
Procura o par. Beleza? Tá bom por enquanto. Temos muito o que fazer ainda. E o que esses discursos de Brasil, na América Latina, no planeta Terra, que se diz tanta coisa sobre ele, se produz efeitos a partir do que se diz, o que isso impacta você? E aí você vai em azulzinho escrever sobre o eu. Olha o eu aqui. Agora, em azul, o que o discurso, né, de um país hospitaleiro que produz determinadas formas de turismo, o que isso impacta sobre você? Vamos pensando nessas questões. Agora em azul. Estamos aprendendo a mexer, né? Já estamos diminuindo os tamanhinhos, agora aproximando, colocando um dentro do outro. Se você for diminuindo os quadradinhos que você escreveu, cabe mais coisa e você consegue aproximar dos outros pares. Beleza. Tá ótimo. Depois a gente vai dar uma volta nessas coisas. Agora, na próxima página, por favor, não apague as imagens, né? Por favor, apenas entre nos quadradinhos. Então, vamos para a página 2. Sem ninguém escrever ainda. Mas agora é aula, hein? Agora é aula. Vamos voltar para a aula. Vocês querem que eu faça aquela... Hein, Bárbara, pessoal, você acha que eu chamo a pessoa ou deixa aberto para as pessoas responderem? A Bárbara pira quando eu chamo os alunos. Ela fala assim, professor, você constrange. Eu falo, como assim? O cara é estudante. Eu sou professor, ele é estudante. Então, sem constrangimento. Alguém identifica o mapa da esquerda, no alto? Mário, você desligou o seu microfone. Não. Não desliguei. Tá ligado. Alguém identifica o mapa do alto à esquerda? Pode escrever aqui no chat se alguém identificar o mapa do alto à esquerda. Vegetação, né? O do meio. O lado da esquerda é os biomas, é um mapa de biomas. O do meio, no alto. Divisão política, né, dos estados. O da direita, no alto. Esse que alguém mexeu. Pronto. Vou identificar as pessoas que mexeram, hein? Esse da direita, que mapa é esse? Temos da divisão dos estados, dos biomas. Bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas. Da esquerda embaixo está dividido em 3 áreas. Embaixo à esquerda, as 3 áreas. Tá, verde, amarelo. E esse aí que o Marcos entrou. Ele clicou em cima. Como você está com foto, eu vejo que é você, velho. Qual que é esse aí? Isso é mais difícil, né? Às vezes a gente não viu, né?
Esse aqui é a divisão econômica, a divisão socioeconômica da produção do país, né? O do meio. Relevo. E o da direita. Obrigado, velho. Da direita embaixo é o da população, esse aí. Então, perceba que aqui nós temos outro território, outras formas de dizer desse território. Né? Nós podemos falar dos biomas, nós podemos falar dos estados, nós podemos falar das bacias, nós podemos falar da questão socioeconômica, nós podemos falar do relevo e da demografia. Aí eu vou pedir para um ou dois no máximo, né? E aí a pessoa levanta a mão para a gente não ficar muito tempo aqui. O que se diz do Brasil sobre o bioma, o que se diz sobre a divisão dos estados, o que se diz sobre as bacias hidrográficas, o que se diz sobre a densidade da população, o que se diz sobre o relevo, o que se diz sobre as questões socioeconômicas dessas regiões. Vamos ver quem levanta a mão para responder, pelo menos umas 6 pessoas. Quem se atreve aí? Aí fica mais organizado, estou aprendendo a organizar também. Essa é a aula, né? A dinâmica da aula. Querem que eu escolha vocês? Vocês ficam mais, assim, mais tranquilos se eu ficar escolhendo? Você prefere, Jana, que eu escolha? Então, já que você concordou, Jana, quando a gente olha para as divisões econômicas do Brasil, escreve lá, se você quer escrever lá em amarelinho, o que se diz sobre essas regiões? O que você já ouviu falar? O que se diz sobre essas regiões? Aí eu vou pedir para o Aurélio falar sobre o bioma. Vou pedir para a Mônica falar sobre as divisões dos estados. Vou pedir para o João Pedro falar sobre as bacias hidrográficas. Vou pedir para a Isabela falar dos relevos e vou pedir para a Raíssa falar da demografia. Vocês vão lá no amarelinho e clica ali. O meu que você falou é esse de baixo aqui da esquerda, é isso? O da esquerda é a divisão socioeconômica. Esse que está dividido em 3 áreas. Tem a ver com a economia, com a produção econômica do país. O que se diz sobre isso? Então, tem que ser rápido. A gente passa o dia inteiro aqui. Enquanto isso, o que se produz a partir do que se diz? 6 pessoas para escreverem o que se produz. Vamos pegar a Ana Carolina, a Cirlânia, a Adriana, o Ribamar, a Rejane e o Renan. O que se produz a partir dos discursos que se diz sobre essas outras coisas? E vamos pegar mais 6 pessoas, o Rubens, o Luiz Alberto, a Adriana Basques, o Luiz Iuso, a Daniela e a Shirley, para falar sobre o que impacta em você os discursos que se produz sobre esses mapas aqui. Vamos lá escrever lá dentro? O Sul é rico e trabalhador. Onde? Põe no mapinha, carrega para o mapinha. Isso. Mas, prof. Oi. Mário, o que se produz, mas aí você fez a divisão do primeiro, mas do segundo. Você escolhe um mapa. Você escolhe, não? Ah, beleza. Vamos ver o que o pessoal vai colocando aí. Sempre o amarelo é o que se diz, o outro é que efeito produz sobre o que se diz, né? E o outro é o efeito sobre você. Só distribui para os mapas. Mário. Eu. O João Pedro que você falou sou eu? É o próprio. Agora me pergunta o que eu te dei de tarefa, que aí é querer demais, né? Você falou alguma coisa das bacias hidrográficas, mas então, que eu acabei de chegar e eu não sei muito bem como é que está sendo a dinâmica. A dinâmica o amarelinho é escrever em amarelo o que se diz sobre as bacias hidrográficas, a partir do que se diz das bacias hidrográficas do Brasil, o que se produz em termos de política, de economia, do que você quiser, e isso o que impacta. O azul é o que impacta no sujeito. Agora, eu não lembro se você estava em qual cor. Então, mas é que eu não sei nem onde está esse link aí do mapa. Léo, joga o link aí para ele, por favor.
Obrigado, Léo. João, você tem que entrar nesse link, é no Jamboard, e aí você pode editar lá dentro. Ninguém vai falar do relevo, ninguém vai falar da bacia hidrográfica. Ninguém nunca ouviu falar nada sobre o uso dos rios nos transportes? Ninguém ouviu falar nada sobre a questão dos rios para a produção de energia elétrica? O que se diz sobre as bacias hidrográficas do Brasil? A questão da água boa. Então, assim, sobre a transposição do São Francisco. Vai lá, a transposição do São Francisco. O que se diz sobre as bacias hidrográficas brasileiras? Então, é sempre o que se diz, o efeito disso e o que isso impacta no modo como você vê essas coisas. Como você aprendeu a falar do bioma? Como você aprendeu a falar do relevo brasileiro? Como você aprendeu a falar da densidade demográfica do Brasil? O que se impacta no modo como você está no mundo? Às vezes você fala assim, nossa, São Paulo é uma cidade muito lotada de gente, vou mudar para fora. Então, impactou em mim o desejo de sair de São Paulo. Exemplo, né? Velho, deixa eu falar uma coisa. Pode. É o seguinte, eu estou olhando lá que uma renca não conseguiu entrar. Eu vou compartilhar aqui, porque aí o pessoal acompanha a atividade, né? Porque está todo mundo acompanhando no virtual e tem uma gente que não está acompanhando, está vendo, está ouvindo você só, tá? Beleza. A parte da economia parece que deu mais resultado, né? A gente não tem, parece que não tem muito o que dizer, né, sobre a divisão. Alguém contou a parte histórica da divisão dos estados, né? Alguém pode dizer, né, nordestino é tudo folgado, cearense é cabeça chata. O que se diz a partir do momento que eu separo, né, o país em estados? Bom, muito bom. Vamos para a próxima página. Nós vamos fazer vários exercícios aqui, só que vamos tentar dar uma acelerada, né? Agora que já todo mundo entendeu que é o que se diz sobre, a partir do que se diz, o que se produz de efeito nas formas de estar no mundo e aquilo impacta em mim, nós vamos escrever sempre isso em 3 cores, né? O amarelo é o que a gente já escutou falar, o que está sendo dito por aí, né? Na ciência, no senso comum, na igreja, onde você quiser, na sua família, o que produz de efeito esses tipos de discurso e o que aquilo faz com que você atue no mundo diante desses discursos. Tudo bem? Vamos para a terceira página? Só você clicar lá em cima e para a página 3. Aí, obrigado, velho. Então, aí nós temos, né, o mapa da rodoviário, o mapa da violência no Brasil e o mapa do coronavírus no Brasil. Então, a questão é, o que se diz sobre a violência no Brasil, o que se diz sobre qualquer coisa que uma ideia de um mapa de estrada mobiliza você, em você, que você escuta, o que se diz sobre o coronavírus no Brasil e o que isso impacta em você. Se alguém quiser, posso dar um exemplo, mas a ideia é que cada um vai lá e escreva. E rapidinho. Vamos fazer um pouco mais rápido com menos gente. Quem quiser, escreve lá no Brasil. O Brasil é negacionismo, clica ali, né, no isso. Trânsito, põe no mapa, põe na rodovia. Gripezinha, estrada esburacada, põe em cima da imagem. Isso. Veias do Brasil, hein? Medo do governo, é onde é em você, né? Então põe no eu. Isso. Pode ir no eu, pode ir nos efeitos. Acho que agora a galera pegou, hein, Bárbara?
Procura não deixar em cima só para a gente poder ter uma vista do que está. Né? Produz medo, produz vergonha, produz vontade de viajar ou não produz vontade de viajar, os pedágios são abusivos, né? A violência no Brasil, né, gera medo ou, né, gera a morte de uma série de pessoas. Né? Beleza. Opa, estamos pegando. Então, a gente vai percebendo nesses 3 exercícios que a gente está fazendo, né, que todo e qualquer território é uma invenção. Né? Então, eu tinha um mapa limitando dentro de um continente, que está dentro de um planeta, e que aquilo historicamente foi se constituir de um jeito, e ao se constituir de um jeito, a gente vai falando certas coisas, vai produzindo certos efeitos. Aí nós estamos vendo as várias possibilidades de pensar o território, pelo bioma, né, por uma análise demográfica, que é outra área do conhecimento, né, pela sociologia estudando a violência, pelo mapa de gripe. Então, a gente vai inventando formas de dizer, e com isso a gente vai inventando o território que está acontecendo nele. E ao inventar isso, isso produz na gente efeitos do modo como a gente vai atuar diante do que se produz e do que é um efeito daquilo que é dito. Tudo bem? Estamos razoavelmente entendendo aí? Então vamos para o próximo mapa. Isso aí vai ficar registrado, viu, gente? Ele fica editado. Agora, olha esse mapinha aqui, que interessante. Na verdade, agora é uma outra produção. Então, eu tenho no meio, né, um mapa das canções do Brasil feito por crianças. Isso trata de uma produção de um CD, né, que tem várias músicas de várias localidades e cantado por crianças. Eu tenho à esquerda, no alto, um livro que é do artesanato no Brasil, as formas como o artesanato, principalmente de produção de tricô, crochê, roupas, essas coisas, estão esparramadas no Brasil. E eu tenho aqui um incrível mapa das torcidas de NFL no Brasil. Né, eu fiquei realmente assim, isso me seduziu a colocar aqui. Então, olha como a gente vai vendo aqui, né, como que se produz determinado tipo de discurso, e como esse discurso vai produzindo determinados efeitos. Né? Então, o mapa da torcida está escrito lá, o time mais amado de cada estado da NFL no Brasil. Né? Então, isso daqui, né, gente, para quem é desse território, né, as linhas que se traça desse território vai produzindo determinados efeitos. Quando a gente olha a questão das canções, também aquilo vai produzindo certas formas da gente ver o que é criança no Brasil e essas ideias das crianças. Agora, o que é interessante para a gente pensar com o texto é que todos esses mapas, eles são invenções. E todos esses mapas estão um articulado no outro, porque eu não consigo pensar o que são canções do Brasil sem ter uma noção do mapa do Brasil, que se articula com o mapa do coronavírus, que se articula com o mapa do carnaval, que vai se articular com o mapa da torcida organizada, que vai se articular com o mapa rodoviário, que vai se articular com o mapa do bioma. Todos os mapas estão sempre interconectados um com o outro, e é infinito, porque eu posso estar traçando do Brasil, um território inventado, mais um monte de territórios. E dentro desses territórios existem outras questões que têm a ver com aquilo que produz o modo como se diz, e que se produz o próprio território, que é o que a gente vai chamar de linha de forças. Então, novamente, nós não vamos exercitar aqui, mas é pensar que, ao acessar um livro que traz a produção do artesanato no Brasil, tem um certo discurso aqui, que se eu tenho uma forma vinculada por um determinado afeto e me identifico com isso, eu estou numa determinada situação de turista, eu compro isso aqui. Ou se eu sou um estudioso das questões da estética, eu compro isso aqui, ou eu produzo isso aqui. Então, isso também vai impactar no modo que eu sou. Né? Se eu tenho, né, esse CD, vamos explicar esse CD que é bem legal. Quando que eu comprei esse CD? Alguém imagina quando foi que eu comprei esse CD? Acho que é fácil de imaginar, né? Quando meu filho era pequeno. Né? Porque aquilo tem a ver com o modo como eu penso que tem que ser a educação dele, que não é da minha cabeça. Né? Aqui é que começa a gente entender o que são jogos de força. Aqui a gente começa a entender o que é o pensamento, no modo como o currículo cultural se apoia em certos estudiosos, certos intelectuais.
O pensamento não é algo que nasce, né, na nossa cabeça, e nós não somos a fonte do pensamento. Mas o pensamento, ele vem por um monte de forças, né, encontros diversos, que produzem esse CD e faz eu falar assim, nossa, isso aqui vai ser legal para o meu filho. Outra pessoa pode pensar assim, nossa, eu não pensei isso. Se tem uma coisa que eu fico muito feliz na aula, quando eu estou dando aula, é quando um aluno fala assim para mim, uma aluna fala assim para mim, nossa, eu não pensei isso antes. Que legal, finalmente a aula, né, fez alguma coisa interessante, fez a pessoa pensar. Enquanto a pessoa está tentando decorar, entender, putz, está um saco. Agora, quando ela fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí vem uma problematização que nós vamos discutir mais para frente semana que vem. Por que eu nunca pensei? Ou por que eu estou pensando? Então, a mesma coisa com relação à torcida. É lógico que o cara que fez esse mapa das torcidas, ele não fez porque ele teve uma ideia brilhante. Mas há toda uma construção discursiva da produção dessa ideia de mapa, porque o G1, essa semana, soltou o mapa das torcidas do Brasil. E é muito interessante ver o mapa, porque do jeito que aquele mapa está, parece que só tem meia dúzia de time no Brasil. Ou seja, vai produzir também um efeito, né, sobre as formas como a gente vê as torcidas de futebol. Beleza? Se a gente avançar para a próxima página, por favor, velho, avança a próxima página aí. Obrigado. Vocês estão vendo aí um outro mapa, né? Vocês têm aí, isso é legal de fazer no Google. Esse é um mapa produzido pelo Instituto Marielle Franco. É um mapa da ação das periferias das favelas no Brasil de combate ao coronavírus. Então, se eu não acesso esse mapa, né, eu não tenho a menor ideia do que está sendo produzido em termos de resistência, de solidariedade, de uma organização de uma sociedade. Agora, é muito legal, porque se eu clico nessas bolinhas vermelhas nesse mapa, se alguém acessar o link e for lá e clicar, aparece o que está sendo feito de ação comunitária naquele lugar. Então, eu percebo que é o mapa, né? O mapa, ele é uma ficção de um lugar e a gente não tem a menor noção do que é, ele é sempre uma invenção. Mas eu posso ir transformando esse mapa em algo que vai mobilizando o que eu estou pensando, mobilizando formas de pensar. Poxa, nossa, olha que interessante, isso aqui não aparece na mídia, né? Olha como a gente está vendo aqui a sociedade se mobilizando na defesa de situações mais vulneráveis e produzindo coisas. Aí, quando você clica, vai abrir um lugar, o nome do lugar, vai abrir o que eles estão fazendo ali. Então, eu estou entrando mais ainda dentro de um universo que eu não tenho a menor noção do que está acontecendo, né? Então, eu vou produzindo outras formas de pensar, outras formas de ver, outras formas de narrar. Então, vejam, né? O mapa estava lá no globo, sem território, uma foto de um território mais amplo que vai se chamar mais para frente de América, um território que a gente vai dizer que é Brasil, e aí um monte de territórios, um monte de mapas que se conectam, e dentro desses mapas a gente pode ir traçando linhas. A gente pode ir traçando linhas para percorrer esse mapa, que foi mais ou menos, né, a vontade que vocês tiveram lá de pegar o lápis e ficar rabiscando, né? Quem vai daqui, vai para lá, vai para onde? A gente já fez isso em aula, por isso está o exemplo lá do mapa conceitual, né? A gente já fez isso em aula, o professor põe um monte de palavras-chave na lousa e a gente fica arriscando quem vai para onde. A Bárbara, né, foi citada pelo velho que ela tem aí atrás um mapa conceitual. Está lá o currículo cultural. Aí ela fica escrevendo palavras do trabalho dela e ela vai fazendo linhas, né? Isso é uma produção de mapa, né? Mapa da queimada das favelas, né? Muito legal. Então, há uma série de produção possíveis de mapas. Vamos avançar, velho? Página 7. Então, agora, a gente pode pensar novamente como a ideia inicial que eu estava tendo de mapa, ela pode ter se modificado, né, a partir do exercício que a gente fez. Que ideia de Brasil eu tenho agora a partir desse monte de mapa? Né? Aqueles mapas comuns que a gente aprendeu na escola, no processo de escolarização, né, que são também invenções de cada campo do saber, para poder olhar, analisar, pensar e atuar. E agora a gente viu um monte de mapas e a gente já sacou que tem uma infinidade de mapas possíveis e outros que ainda não foram nem criados e que serão, né? Então, a gente modifica um pouco mais o que é, né, esse território. E começa a perceber que, se esses mapas estão sendo produzidos, a questão é, por que produz esse tipo de mapa? O que mobiliza produzir esse mapa? O que mobiliza a presença de torcida de NFL?
o que mobiliza a presença da violência, o que vai produzindo o discurso sobre a violência, o que vai impactar nas pessoas o discurso sobre a violência. Então, a gente já tem um mapa, né, muito maior, né, que nos permite traçar outros caminhos e atuar de diferentes maneiras conforme a gente produz esse território. Avança, velho. Então, agora, a gente pode, rapidinho também, por conta do avançar da hora, entrar nesses mapas. Né? Se vocês estão vendo, né, tá tudo pontilhado, né? Tá tudo pontilhado aqui, e que a gente, então, vai, a partir dessas 3 ideias, o que se diz, o impacto que faz sobre mim, e o que se produz, né? O que se produz, o impacto que faz sobre mim. Nós vamos abrir aqui esses quadradinhos de luta, dança, esporte, ginástica, e cada um pode colocar pelo menos uma dessas práticas que compõem o seu universo. Então, eu posso entrar aqui no esporte, né? Ao clicar lá o editar, eu vou colocar esportes / futebol na praia. Ou vai lá, só futebol, vai. E eu ponho salvar. Apareceu o futebol ali, tá vendo? Então, eu vou convidar, só para a gente ver como, para cada um entrar em um. Bárbara, entra em um e escreve, só para a gente ver como vai ficar. Marcos, entra em um outro aí, só para a gente ver como vai ficar. Então, apareceu o baralho. Alguém está colocando lutas ali. E aconteceu jiu-jitsu. E aí você salva. Beleza? Então, agora, gente, não é para você dizer ainda o que se diz. Primeiro você vai escrever as práticas dentro do quadradinho. Terceira série, apaga lá, clica o quadradinho de dança e escreve uma dança que você pratica, praticou. Clica lá na ginástica, escreve lá dentro do quadradinho, clica lá na brincadeira. Isso, já apareceu axé, futsal. Quem fez o GPT, apaga o GPT, apaga o quadradinho do GPT e vai escrever dentro do quadradinho de ginástica. Apareceu elástica, hidroginástica, GPT, né? A ginástica para todos. Isso, vamos pondo lá agora. Eu tirei agora. Quem não escrever dentro, eu tiro. Deixa esse aí. É aqui dentro que é para escrever. Axé, dança de salão. Futebol, futsal, handebol e remo. Zumba, ginástica para todos. Tem zumba 2 vezes. Quem for entrando, verifica se já tem e não repete. Elástico, elefante colorido, batata quente, pique-bandeira. Vamos escrevendo lá. Alguém coloca balé, por favor. Eu vou pôr para você. Opa. Esse aqui, ó, eu vou... Bom, tá, tem 2 aqui, né? Priscila, já colocamos o balé aqui, ó.
Nossa, quem é que participa? Quem é que praticou punhobol aqui? Ô, velho, É. você sabe que na atividade anterior, né, na atividade da leitura da prática corporal, 3 pessoas desse Brasilzão de Deus aí, elas fizeram a leitura do Mambol. 3 pessoas. Fiquei imaginando se o Mambol deve ser um jogo onde a manga vira bola, será, hein? Exatamente. Eu acho que tem que abrir espaço, enquanto o pessoal preenche lá, para você contar aquelas práticas corporal que você adorava fazer no Exército, na Marinha, né? Esqueci de ser Marinha. Lá vem você e suas coisas engraçadinhas. Pô, mas essa história, cara, eu tive que ouvir isso várias vezes, os caras não podem ouvir? Todo mundo, a Bárbara está curiosa aí também, a Mônica está curiosa. O que será que o velho praticava na Marinha? Arquimedes tá no curso, velho? Não está no curso. Olha o Chukibol aqui, cara. Ele fez escola aí. Ah, o Diego aí. Praticante Chukibol. Tem que conhecer o Arquimedes, né? Foi o cara que inventou o Chukibol. Muito bem, muito bem. E aí, enquanto vocês vão preenchendo, é a mesma coisa, né? Nós não precisamos preencher as questões do meio, mas é o que se diz sobre, o que se produz sobre, produz livros, produz internet, produz preconceito, o que produz, né, a partir do que se diz sobre as práticas, né? Produz manual de regras, o que produz alguma coisa, né? E o que isso impacta no modo como você vê, para a gente entender que o mapa não é simplesmente eu ir lá a campo e ver que as meninas naquela região jogam a brincadeira de pôr a mão na placa para combinar número e fazer cantigas, que não é o pessoal que pega a onda, mas é mais que isso, né? É os jogos de forças que produz o que se está lá. É entender como aquilo afeta, produz afetos e desafetos, né? Então, o mapa é uma invenção, mas é uma possibilidade de ser muita coisa, todas elas conectadas. E isso aqui está dentro do Brasil, e está dentro da América do Sul, e está dentro do globo, né? Está dentro do planeta. E, por isso, cada vez mais interconectado. Muito bem, então agora nós vamos, cada um que escolheu a sua prática, nós vamos agora para outra página. Nós vamos para a página 8. E aí, na página 8, onde você pratica? Escolha uma, né? Como é o local que você pratica? Com quem você pratica? Quem são as pessoas que praticam? Quando, na sua época, na sua vida, você praticou? Vamos escrever aqui dentro. Então, eu posso abrir aqui, editar, né? E o futebol que eu pratiquei foi na praia. E aí eu salvo aqui. E apareceu alguém que colocou já na rua, né? É mais rápido que eu, né? Em casa. Mas edita dentro, né? Edita dentro. Na rua, no terreiro, na praia. Alguém apagou o local aí. E aí a gente tem outras respostas, né? Nós temos outras formas da gente ir pensando sobre. Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazendo provocar as perguntas aqui, e é lógico que isso aqui não tem a mesma finalidade que teria lá na aula, né? Mas se eu perguntar com quem eram as pessoas, né? Isso abre muitas possibilidades de resposta. Se eu perguntar onde é esse local, a gente pode entrar em mais detalhamentos. Se eu perguntar em que época, né, quando que isso aconteceu, tem mais questões. Se eu posso, daqui a pouco nós vamos fazer outras perguntas dentro dessas, né?
onde acontecem essas danças, né? Quem são as pessoas que praticam, como que é o local onde essas coisas acontecem, quando na sua vida você praticou essas coisas. Vamos para a página 9, velho. Com quem você aprendeu? Aí vamos colocar algumas respostas aí dentro. Ou quem te levou para assistir? Ou como você acessou? Que às vezes tem práticas aqui que você viu pela televisão, às vezes tem práticas aqui que você foi com uma pessoa, né, numa determinada festa, foi passar férias com alguém em algum lugar e praticou, né? O que você aprendeu sobre essa prática, né? Então, o que você sabe? E aí a pergunta, por que será, né, que essa prática acontece? Por que será que acontece o jiu-jitsu na academia? Por que será que acontece o futebol na praia? Porque quando a gente começa a fazer essas questões, a gente vai perceber que nem sempre se jogou futebol na praia. Aliás, durante um bom período, é proibido as pessoas irem à praia, né? Se a gente pegar, por exemplo, o futevôlei, a gente vai lá ver que o futevôlei aparece no momento em que as práticas de jogar futebol na praia em grande quantidade são proibidas pela ditadura. E se permite jogar menos gente para evitar qualquer tipo de confusão. Então, por que essas práticas acontecem? Estão acontecendo naquele lugar, né? E a gente aprendeu a jogar, a gente aprendeu sobre as pessoas, a gente aprendeu manhas. O que a gente aprendeu, né? O que aprende-se nesses lugares? A fazer as cantigas da torcida, né? Aprendi a calçar a chuteira, né? O que você aprendeu? Aprendi a montar uma rede de vôlei. O que a gente aprende, né, nesses espaços que a gente frequenta? Aí a gente pode entrar aí dentro e preencher um pouquinho. Vamos para a página 10, velho. Né? Então, quem organiza isso? O Estado, o município, a prefeitura, uma entidade privada, a igreja, um senhorzinho de bairro lá, um tiozão que resolveu organizar uma festa. Quem organiza essas coisas? Por que, novamente, essas coisas são organizadas? O que isso mobiliza naquele grupo social? Será que é possível a gente responder algumas dessas questões? Vamos fazer uma ou outra só para a gente pensar o clube, o poder público, a escola. Por que a escola ela coloca determinadas práticas corporais para acontecer dentro dela? É o currículo? É o extra? Se é o extracurricular, por que ela põe isso? É reserva de mercado? É política pública de acesso a essas práticas? Né? O que mobiliza naquele grupo social que está em volta daquilo? As pessoas elas clamam por melhoria naqueles espaços, né? Então, vamos pensar o exemplo daquelas academias ao ar livre, né? O que fez aquelas academias ao ar livre emergirem? Foram os discursos da saúde? Foram grupos de pessoas clamando por acesso porque não podia pagar? O que leva a estar lá? Aí, quando fica lá, quem usa? Por que usa? Quando começa a deteriorar, o que a população faz com relação àquilo? Ela vai no bairro, lá na prefeitura, na secretaria, e ela escreve, né? Então, aqui a gente já tem um monte de coisa. Une as pessoas, cria vínculos, cria fronteira, quem pode estar e quem não pode estar, quem pode participar e quem não pode. Há uma série de elementos que vão acontecendo nessas práticas como efeito, né, desse processo todo de organização, desse processo todo da prática. Vamos para outra, velho. Agora é com vocês. Que outras perguntas, que outras coisas a gente pode escrever aqui? Agora cada um pode escrever e jogar um monte de quadradinho aí dentro. O que você colocaria aqui nessas outras questões, outras problemáticas que suscitaram, outras dúvidas? O que você sente? Uma questão. Tô ficando no escuro, velho. A tarde cai. Qual o objetivo?
A prática afasta a criança da marginalidade? Qual a sensação, quais sabores e odores? Quem toma as decisões? É acessível para todos? Para quem ela foi programada? Vamos lá, vamos colocar. Equipamentos, boa. Muito bom, muito bem. Vamos para a próxima, para a próxima, velho. Quais os corpos que a gente imagina de quem pratica? Tem várias questões, vão ficar todas aqui marcadas. O espaço, as vozes, quais vozes são ouvidas, quais histórias são contadas. Né? Já começamos a enxergar outras coisas que estão para além dessas, né? Agora, a última tela não, né? A penúltima tela, uma das últimas. Uma palavra a partir do exercício. Uma palavra. E não é para agradar ninguém, né? É uma palavra. O velho foi sono. Vocês viram que ele abriu um bocão aí e quase engoliu a tela. Aparecendo aí. Vai escrever, velhinho? Você colocou coisa aí? Tem uma figurinha sua aí? É só que você abriu a página. Ah, é uma gracinha você. Conhecer o lado oculto das verdades, diálogo, olhar, curiosidade, experiência, questionar, aprofundamento, coletividade, reflexão, embaçado, pensamento, disputa, controle, curiosidade. Incontrolável, né? Podemos ir para qualquer lugar. Difícil. Então, a gente pode ir percebendo, né, que quando a gente está nesse ato de criar um território e traçar as linhas das coisas que a gente vai dizendo sobre o que se vê, vai se produzindo efeitos, e aquilo tudo, né, produz efeito em alguma medida nos sujeitos, vai produzindo efeitos no próprio professor. Aí eu vou pedir para vocês voltarem no texto, e a gente ir lá na página que estava, na 8, no final da 8, e passar para a 9, né? Então, se vocês estiverem com o texto aberto logo na primeira linha, após a citação do livro Ficções, né, que eu indico a leitura, o mapeamento, então, conduz às aventuras múltiplas, cria mundos, da dança, da canção, do bioma, da violência, né, das ações solidárias. É uma ação de partida, porque eu preciso partir de algum lugar do trabalho que se faz. Então, o cunho cultural não é qualquer coisa e ele não sai de qualquer lugar, né? E não é simplesmente fazer o que acontece fora da escola. Se vocês olharem um pouquinho mais para baixo, né, o mapeamento permite aos viajantes pensar o plano de viagem e contribui para a reelaboração ininterrupta do traçado. Porque a aula é um constante processo de imanência, né? Ela está sempre com fim em si mesma, ela está sempre acontecendo coisas ali, né? Ela não está para além, ela está acontecendo ali. Então, estão sempre acontecendo coisas que a gente precisa o tempo inteiro estar atento e ir traçando. Na frase abaixo, abre ao professor, então o mapeamento também vai impactar o professor, a possibilidade de traçar o seu caminho, ou seja, ele vai perceber as suas escolhas, né? Ou seja, ele permite, né, fazer um mapa, também permite o professor se observar
no campo do território que ele está. E assim, ele também vai dizer sobre ele de um determinado modo, diferente se você trabalha numa outra perspectiva. O mapeamento é uma atividade ética, não tem modelo, né? E tampouco ele tem uma finalidade para moralizar ou algo transcendente que está lá, educar, transformar o mundo. Menos. Não vamos transformar nada. A gente já transforma o tempo inteiro a si próprio. Essa é a questão de pensar a diferença. Estamos sempre em modificação, né? Então, esse discurso que a docência, a escola, ela vai salvar, ela vai transformar, ela vai mudar, nós estamos em mudança o tempo inteiro. E a nossa ação está sempre produzindo mudança, né? Mas a gente não pode ficar com aquela ideia de que o nosso trabalho é formar uma juventude, um grupo de adultos, de idosos e crianças que vão sair com a arma na mão para mudar o mundo. Se a gente ficar pensando nisso, vai ficar muito mal. Principalmente quem está há 40 anos nessa jornada e vê quantos certos alunos fizeram certas coisas, né? A gente esquece desse e só fica lembrando daqueles que fizeram coisas que a gente gosta, né? Então, o processo de transformação, né, gente, ele se dá o tempo inteiro, porque o mundo é diferença, o tempo inteiro a coisa é instável, é sempre imanente, mas não podemos achar que o nosso trabalho é aquele que vai, né, vai mudar o mundo para onde? Eu fico meio... Eu vou falar coisas que agora as pessoas não vão gostar muito de ouvir, mas volta e meia eu fico escutando uns jargões na educação que me dá um certo nervoso. Então, outro dia eu escutei assim que era um processo, né, o capitalismo é um processo de desumanização. Um cara disse outro dia. Aí eu fiquei pensando, né, e não tive a oportunidade de perguntar para ele, se está desumanizando, eu estou tirando o humano. O capitalismo tirou o humano do humano. O que era antes do capitalismo? Era a Idade Média, cara, era o feudalismo. Aquele era o humano? O cara que vivia no feudalismo era o humano? O que é o humano? Há um texto bastante interessante que vocês podem acessar, Tomás Tadeu Silva, que chama Nunca Fomos Humanos. Aquilo que se diz que é humano, o humanismo, é uma invenção de determinado grupo. E esse grupo olha para os indígenas e não os considera humanos. Olha para as crianças e elas ainda não são humanos em formação, né? Então, esses discursos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles são muito bonitos e sedutores. Mas quando você vai ali para fazer, né, que é isso aí? Nós vamos humanizar, nós vamos tornar as pessoas humanas? É bastante complicado, né? Bom, e seguindo... Mais à frente, o texto vai dizer, mais para baixo, né, no final do parágrafo da página, que é um objeto estético, nunca se fecha em si mesmo, eles são modificáveis, estão sempre em construção e produzem muitas interpretações. Se você fizer um mapa e outro colega fizer outro mapa e a gente for fazendo mapas normalmente, a gente vai produzindo muitas interpretações e outras problematizações, que é algo que a gente vai discutir lá na frente, né? Então, os mapas não podem ser tomados nunca como verdade, porque eles estão sempre em mudança. E é por isso que eles têm a ver com os princípios éticos do próprio currículo. Abertura para as conversas. Ou melhor, vamos voltar aqui e conversando um pouquinho, velho, põe para a gente a página seguinte. Você tirou do ar, mas volta para a gente encerrar, e aí você comenta os trabalhos e a gente escuta os colegas. Essa é uma atividade que ninguém abre a boca e todo mundo participa. É legal, sabe? Para quem gosta, para quem dá aula, essa atividade é legal para caramba, né? Então, gente, já anunciando os textos e o tema da próxima aula. Há um projeto de escola que não pode ser único, exclusivamente, né, a produção de um grupo, né, não pode ser algo que está lá estático, mas é um projeto, é uma ação política que a gente entende que tem que ter a participação do docente, da participação da comunidade, dos discentes, nas suas variadas formas, nas suas variadas revisitações e reelaborações, seus variados mapeamentos. Então, eu preciso, enquanto docente, entender minha função política. O currículo cultural, o professor assume a sua função política, porque é ele que vai fazer a escolha do tema, articulando o tema com o projeto da escola. E ele só pode fazer isso a partir do momento que ele faz um mapeamento cuja interpretação que ele faz, ele tem noção que é uma produção dele, mobilizada por todos os jogos de forças que o atravessam, né? É uma prática em que ele sabe que ele está que ele está num jogo
e que ele tem que tomar uma atitude ética nesse jogo, pensando no projeto, pensando na escola, né, pensando em todo mundo. E aí é que nós vamos trabalhar a semana que vem essa ideia, né, da tematização, né, simbolizada aqui pela ideia do rizoma. Mas se a gente pensar que logo no começo todo mundo ficou rabiscando aquele monte de falas que apareceram, é exatamente isso que a gente estava fazendo ali, né? Fazendo mapas, fazendo caminhos, fazendo traçados entre esses diversos territórios que aparecem. Por fim, última tela, Veiaco. Aí a gente encerra essa e já volto para ti. Então, quando a gente olha, agora a gente pode lembrar da primeira tela. Nós vimos o mundo, né? E do mundo foram se estabelecendo territórios até chegar no sujeito. Então, a gente entende a escola, a função social da escola e a função da educação física como esse apresentar o mundo, trazer ferramentas para a gente ver e estar no mundo e atuar no mundo, para que isso, o sujeito que se constitui nessa relação com o mundo, volte para o mundo e esteja no mundo, né? Atuando minimamente com as ferramentas que a gente acredita que serão interessantes, mas sabendo que é uma posição política nossa. Não é a verdade, nem o melhor, nem a transformação, né? Mas sabendo o nosso lugar no contexto daqui. Isso aqui é uma visão bastante interessante, né? Que o Gilles Deleuze vai chamar isso aqui de ser de esquerda, né? Você vem do mundo você vem para os lugares cada vez menores a chegar no sujeito. O pensamento social liberal moderno é do sujeito para o mundo, né? Acho que aqui a gente encerra a temática. E aí, velho, comentando, né, as questões dos princípios e as respostas que foram feitas. Muito bem, gente. Então, vocês perceberam que nós não, nesse momento, né, já estamos aí no terceiro encontro, nós não temos, perdão, no quarto encontro síncrono, né, nós não temos aqui esmiuçados textos. A ideia é sempre fazer uma discussão, fazer uma atividade, apresentar outros elementos para além dos textos. A leitura que nós sugerimos para este encontro, ela tem a ver com os princípios, ela tem a ver do ético-políticos, ela tem a ver com o mapeamento. E vocês acabaram de ver aqui um exercício de mapear. É claro que nós estávamos aqui numa turma muito grande, com muitas pessoas, etc., mas vocês podem supor como é que é esse exercício de mapear, como é que acontece o mapeamento se vocês estivessem na escola. Mas, bom, nesse mapeamento, vocês identificaram um conjunto enorme de práticas corporais, vocês identificaram também o que se diz sobre essas práticas corporais, sobre o terreno, o território em que essas práticas corporais acontecem, o que se diz também sobre as pessoas que realizam essas práticas corporais, o que produz, né, quais são os produtos que são resultado da existência, da ocorrência dessas práticas corporais, como é que aquilo que se diz sobre elas afeta o que você pensa sobre elas, provavelmente também que as crianças, jovens, adultos, adultas, idosos e idosas pensam sobre elas, e finalmente como é que tudo isso mexe com você, como é que tudo isso mexe com as crianças, como é que tudo isso mexe com as pessoas com quem você trabalha. Como é que tudo isso mexe com as pessoas que estão envolvidas nessas práticas corporais. Bom, mas aí chegou a hora de definir um tema que será abordado. Para quem recuperou, né, não a discussão que nós fizemos na videoaula desta semana, mas aquela gravação do outro encontro síncrono, nós apresentamos ali, de modo muito rápido, os princípios ético-políticos do currículo cultural. Quem pôde ler o texto sugerido, o artigo que é resultado da pesquisa do Pedro Boneto, também percebeu que há alguma relação entre os princípios ético-políticos e a definição dos temas que serão abordados, né, ou seja, das práticas corporais que serão tematizadas, e também da organização e desenvolvimento das atividades. Então, esta definição do tema, gente, ela não é uma definição técnica, ela não é uma definição neutra, ela não pode ser feita
pelo material apostilado, ela não pode ser feita a priori, ela não pode ser feita pela Base Nacional Comum Curricular. Essa definição do tema, ela compete ao professor, à professora, e ele faz isso agenciado pelos princípios ético-políticos, um deles, pelo que tudo indica, pelo que as pesquisas sobre o assunto indicam, é a articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Então, você vai definir um tema, uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, de mambol a futebol, você vai definir esse tema olhando para o seu mapeamento, olhando para todas essas questões que vocês acabaram de experimentar agora com o trabalho que o Mário desenvolveu, mas olhando também para aquilo que foi acordado coletivamente pela equipe pedagógica, pelos estudantes e pela comunidade em que você atua. Então, um projeto político-pedagógico não é o documento, tá, gente? O documento, ele registra esse processo de produção, de ideias, de elaboração, né, e de apresentação de objetivos ou missões, ou seja lá como é que está no documento. Mas o documento sintetiza e o documento te dá um balizador para você pensar naquele conjunto enorme de manifestações que estão ali presentes nos registros que você fez do mapeamento. É o projeto que te dá elementos para pensar, para selecionar aquela que você vai abordar. E a cada época, a cada momento, a cada contexto, isso se modifica. É óbvio, e eu tenho percebido isso nas atividades que vocês encaminharam para a gente, e também nos amigos e amigas com quem eu tenho conversado, neste contexto que nós estamos vivendo de ensino híbrido, em algumas escolas, talvez até já, né, retomaram com todas as crianças. Nesse contexto, muitos colegas têm trabalhado com práticas corporais que correspondem às condições que estão dadas, que existem. Então, é óbvio que isso varia de escola para escola, varia de cidade para cidade, de região para região, né, e de professor para professora. Então, com muita tranquilidade, né, o que nós pedimos lá na semana que vem é que vocês se deixem agenciar pelo princípio ético-político da articulação com o projeto político-pedagógico e que você faça essa decisão. Mas, gente, não é só esse princípio ético-político que agencia o professor no momento da definição das práticas corporais. Você tem o reconhecimento da cultura corporal da comunidade, você tem a justiça curricular, você tem a descolonização do currículo, ou seja, tudo aquilo que nós já vimos. E na videoaula que vocês puderam assistir, nós simplesmente dissemos para vocês como isso veio sendo produzido. Então, a videoaula, ela não fica descrevendo os princípios, mas ela vai dizendo para vocês como é que os professores e professoras que atuam na perspectiva cultural da educação física foram também eles afetados pelas discussões das teorias pós, também eles foram afetados pelas condições em que trabalhavam, pelos discursos que circulavam naquelas condições em que eles trabalhavam, e esses professores e professoras foram, portanto, agenciados por um conjunto interessante de princípios ético-políticos. É muito importante entender como que se dá essa produção de conhecimentos dentro da teoria curricular cultural da educação física. Então, nós citamos para vocês ali algumas pesquisas que foram feitas, que abordaram essa questão. Nós mostramos para vocês um momento importante, né, de uma dobra, né, como diria meu amigo Pedro, né, um momento importante em que os princípios eram tratados de uma maneira, como estruturas rígidas, e, de repente, eles, né, são tomados como algo que pode agenciar distintamente as professoras e os professores. Então, você vai me dizer assim, mas Marcos, na escola que eu atuo não tem projeto político-pedagógico, eu nunca vi. Olha, gente, eu costumo dizer que a escola que não tem esse documento, isso já é um projeto, ou seja, cada um faz o que quer, cada um faz o que pode. Mas na escola, às vezes, tem um tema, que é o tema daquele ano, é o tema daquele semestre, é um tema que é acordado pelas pessoas. A escola tem, às vezes, linhas gerais, tem uma filosofia muito, muito clara, então vários elementos podem fazer o papel
inclusive um documento curricular do município, do estado, pode fazer esse papel do currículo, do projeto político-pedagógico da instituição. Bom, nestes poucos minutos que nos faltam, gente, antes de abrir para perguntas, eu quero insistir com vocês na importância. Acho que muitas pessoas receberam essa resposta, muitas pessoas mesmo, né? Também, talvez a maioria do grupo, de prestar atenção, né? Claro que eu falei de outra forma, falei assim com mais polidez, prestar atenção naquilo que a atividade estava solicitando, né? Porque muitas pessoas fizeram outra coisa e não o que a atividade solicitava. Então, a atividade solicitava a leitura de uma prática corporal. Era isso que a atividade solicitava. Aí, algumas pessoas ficaram relatando experiências, outras pessoas foram lá nos relatos, ficaram analisando os relatos. E aí, quando vocês vieram aqui no encontro passado, o que o Mário fez? O que eu fiz com vocês? Nós fizemos, junto com vocês, a leitura do Kabaddi, fizemos, junto com vocês, a leitura da brincadeira de elástico. Então, não era nada mais, nada menos do que aquilo. É fazer uma leitura, né, da capoeira, fazer uma leitura do mambó, fazer uma leitura de uma certa brincadeira, né? Ou seja, era algo, no nosso entender, simples, mas ele é tão complexo e é tão difícil interpretação, gente, porque nós temos muita dificuldade para entender a educação física na área das linguagens. A gente fala, escreve no projeto político-pedagógico e fica conversando sobre isso com um amigo, com amiga. Mas na hora que a gente vai fazer educação física, a gente faz uma educação física desenvolvimentista ou psicomotora, ou até esportivista. Mas anuncia educação física na área das linguagens. Então, se a gente entende as práticas corporais como textos da cultura, elas são passíveis de leitura. E no momento que a gente produz a prática corporal, a gente está produzindo textos com a nossa gestualidade. E aí, vocês viram, tanto na leitura do Kabaddi, quanto na leitura da brincadeira de elástico, que depende muito de quem está fazendo a leitura. Por isso que o Mário, no encontro passado, ele promoveu a leitura primeiro sem a narração da Globo, depois com a narração, com o comentarista. E por isso que eu mostrei lá na brincadeira de elástico, pessoas diferentes, lugares diferentes. Então, adultos brincando, crianças brincando dentro de casa, um vídeo, né, no YouTube sobre elástico. Ou seja, a depender de como você interage com essa prática corporal, a depender de como você visualiza, tem contato com a ocorrência dessa prática corporal, o modo como você vai ler é absolutamente diferente. E existe uma leitura verdadeira? Claro que não. Por isso que é importante esse encontro de leituras, esse encontro de significados, a partir daquilo que todas as pessoas que participam daquela experiência estão produzindo. Bom, dito isto, gente, nós vamos abrir o microfone, tá? E pedir para vocês, por favor, encaminhem as atividades no corpo do e-mail. Não é necessário anexar, dá um trabalho enorme, né? Não é necessário anexar. Gente, são coisas curtas, são coisas de 5, 6, 7, 8 linhas. A atividade grossa vem lá no final, né? Então, lá no final você vai ter que escrever, né? Então, agora você, poxa, né, próxima atividade, né? Deixa eu retomar aqui só para não falar besteira. Próxima atividade. Nós vamos pedir para vocês selecionar e justificar a escolha de tema de estudo. E aí pensar em alguns encaminhamentos possíveis. Então, por favor, né, façam a leitura... É essa mesma, né? Por favor, façam a leitura do texto indicado, né? Assistam a videoaula, que será uma videoaula incrível, né? Que vocês vão assistir com o Mário, né? Ele vai fazer assim uma super produção. E aí, mas, gente, sem fazer a leitura não dá, né? Porque a gente percebe, né? Ou seja, quase todo mundo que recebeu aquela resposta minha lá, né? Olha, o que a gente esperava era isso, é porque a pessoa fez a atividade sem fazer a leitura. Então, por favor, faça a leitura, assista a videoaula, reveja a gravação do encontro anterior, que fica disponível para vocês no final de semana, e aí você se aventura lá na elaboração da atividade. Bom, a palavra está aberta para quem quiser usar a palavra, sintam-se à vontade, ou escreva no chat. Já tem uma questão aqui,
né? Como está direcionado a você, leio para ti. Você não acha que essa dificuldade na interpretação correta da atividade pode vir por realizarmos a atividade antes do encontro? 5. Porque acho que encontro auxilia muito a compreender o que de fato seria a leitura da prática. Mesmo lendo os textos, acessando os vídeos, tudo fica mais simples depois da aula. Então, Thalita, obrigado pela questão. Essa foi uma questão que Maria e eu debatemos bastante quando a gente estava planejando o curso, e chegamos à conclusão que a nossa intenção era essa mesma, né? É forçar vocês a elaborar a atividade antes do encontro, porque fazer agora é fácil, né? Fazer antes demanda que você assista a videoaula e leia o texto, e aí elabore, né, as suas interpretações do texto, e a gente não está preocupado com a correção das coisas, o que a gente está preocupado é com o entendimento daquilo que está sendo discutido. Mas não dá para enfrentar a atividade, né? Então, a atividade pede tal coisa, né? Não dá para enfrentar a atividade sem fazer a leitura, porque aí sim você acaba indo para outro lugar. E sobre a discussão de hoje, do mapeamento, gente? Ficou bem entendido? Está tudo certo? Perceberam, entenderam o que é a ideia de produzir mapas como uma cartografia? Temos comentários aqui, ó, Luiz Fernando, Pandora, né, falando sobre as dificuldades, né, de internalizar e compreender os textos. O que eu diria, velho, é assim, fiquem tranquilos, porque faz 20 anos que a gente está estudando isso, né, velho, e a gente ainda está sofrendo, então vamos de boa, né? Acho que esse espaço, né, todas as vezes que há as explicações, as atividades, ela vai devagarzinho, né, para a gente mastigar. O que eu entendo como uma grande dificuldade é porque a nossa estrutura de pensamento está moldada de uma forma, né? A nossa ideia de escola está moldada de uma forma. E assim, né, para ninguém achar que isso é invenção do Neira, do Nunes e de mais meia dúzia de malucos, né? Isso é um debate que já há 20 anos, pelo menos, circula no Brasil e já vem circulando fora, né? Como a gente sempre coloca, o problema é que na nossa formação, acho que nas licenciaturas, de um modo geral, não todas, né, mas a nossa em específico, pelo predomínio de uma forma de pensar da nossa área, essas coisas elas estão ainda bastante distantes, né? Se quiserem ter dúvidas pontuais, também não tem problema. Então, professores, na verdade, assim, é um comentário, eu não sei se isso acontece com os demais colegas, que eu fiz as leituras prévias, tudo, e assim, é uma terminologia muito pesada. Eu li e falei assim, mas não é possível, eu acho que eu estou lendo em outro idioma, eu não estou entendendo bulhufas, aí eu tinha que parar, voltar, mas, mano, não dá, então acho que eu tenho que voltar lá para o ensino fundamental, reaprender o sentido das palavras, porque além dos alguns serem bem extensos, as nomenclaturas ali que são utilizadas são bem difíceis e acaba dando um nó na cabeça. Tanto aqui em um dos e-mails eu mandei, ó, não sei se eu entendi corretamente a atividade, espero que sim, e se tiver errado, me ajuda aí que eu vou tentar fazer de novo então depois. Bom, não sei se isso acontece com mais alguém. Tá aí aberto o microfone, né, pessoal? Com certeza. Eu acho que se eu puder partir disso, seria, a gente aprende, eu pelo menos aprendi e percorri o caminho da educação física, como a gente discutiu anteriormente, com terminologias e textos mais biológicos, né? E aí, ler agora é mais um movimento de sociologia, antropologia, então você precisa, foi como eu comentei como eu escrevi nos comentários, a gente anda a vida inteira por uma calçada para atravessar a rua e passar para outra, demora um pouquinho e demanda um pouco de coragem, né? E tem que olhar para os dois lados, né? E eu não sei se você vai lembrar, Luiz, mas teve uma época aí atrás, faz mais ou menos quase 20 anos, que aconteceu um acidente em Pinheiros que abriu um buraco, lembra? No chão. Então não basta atravessar a rua olhando por baixo, para o lado e para o direito, né? Porque veio o buraco também. E logo em seguida caiu o negócio de um avião, né? Então eu diria que é mais ou menos assim, olhar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Mesmo na rua que tem contramão.
eu amplio, né? Além dessa dificuldade das terminologias das humanas, também é dentro das humanas uma outra terminologia, né? Outros conceitos, né? Então, precisa realmente fazer esses exercícios, mas como o velho contou, né? Comentou, esse entendimento que vai tendo, para mais, o que é mais interessante é se ele mobiliza a pensar outra coisa. Né? Então, são leituras que minimamente mobilizam você a questionar coisas. Né? E essa é a questão. Né? Tem bastante gente. Agora o pessoal se sentiu empolgado, velho. Você viu, Diego? Você abriu aí a fila. Gente, se quiser acompanhar e falar, se você clica nas pessoas aqui do lado, onde está 72, tem a ordem de quem levantou a mão. Né? Então está o Carlos Alberto e a Fernanda. Então, o Carlos, por favor, aí depois a Fernanda. A Fernanda levantou a mão antes de mim. Então... Bom, não é o que está aqui para mim, mas não tem problema. Pode ser a Fernanda, pode falar, Fernanda. Tá. Não, então, beleza. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelas discussões aí, pelas aulas, né? Estou muito feliz em participar. Não tinha conseguido ainda falar, né? Expressar aqui para vocês. E eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu queria, né, reforçar a fala do colega, né? Ele colocou que é muito difícil compreender os textos e tal. Eu tenho certeza, eu já estive nesse lugar também, quando eu comecei a estudar os estudos culturais, né, o currículo cultural da educação física. Assim, a gente tem que ir ler e procurar, ir atrás e ler, e ouvir os professores falar, e é assim mesmo, que uma hora a gente consegue, uma hora vira a chave e só vai, é assim mesmo. E aí eu estou bem feliz, assim, é muito bom quando uma teoria, assim, a gente encontra, né? Aliás, não é a gente que encontra, é a teoria que nos encontra e a nossa prática, assim, e vale a pena trabalhar e estudar. Comigo foi assim, pelo menos. Quando eu não via sentido, assim, na época, quando eu estudava, no grupo de estudo e tal, e eu acabei me encontrando nesse campo, assim, teórico, né? E meus trabalhos todos foram desenvolvidos nessa área, e eu estou bem empolgada, querendo voltar a estudar, né? Agora sou professora e quero voltar a estudar, quem sabe fazer doutorado aí com os professores. Quem sabe, né? O sonho. Enfim, mas a minha dúvida é a seguinte, eu estou com uma dúvida porque eu acabei me atrasando no sentido de não entregar algumas atividades, porque estava com alguns compromissos, e eu gostaria de saber se essas atividades não vão ser aceitas, as que já passaram. Se não tem como entregar atrasado, ou se só daqui para frente, só as que vão ser lançadas, assim. Então, essa é a minha Fernanda, pergunta. A gente prefere que vocês não encaminhem as atividades atrasadas, porque elas têm sentido naquela semana, né? Então, não precisa se preocupar tanto assim com a questão da entrega para fazer correspondência com a frequência, etc. Né? Passou. Porque agora, depois dessa conversa, fazer o mapeamento, né, perde sentido. Sempre vai aparecer, né? Sempre alguém manda mais para lá, mais na segunda, na terça, e a gente vai retornando. Mas o legal mesmo era ter feito a atividade antes. Isso que era o bom, né? O bom do ponto de vista pedagógico, né? Pelo menos a gente tinha pensado assim, né? Mas então tá, muito obrigada. Era essa a pergunta que eu tinha. Um abraço aí para todo mundo. Tem o Carlos. Carlos, só deixa eu citar aqui antes de você. Vai lá. Que tem uma pergunta que passou aqui para trás, mas a gente comenta depois, que é da Jana, né, sobre a discussão de agenciamento e atravessamento. Né? Então, depois a gente comenta um pouquinho. Boa tarde a todos e todas. Eu tenho uma fala mais ou menos no sentido do que a Fernanda estava colocando, né, e a angústia aí da galera, né? Porque realmente muitas vezes não é fácil nós nos depararmos com os textos, né? Não sei quais são as experiências, né, que cada um está passando aí em relação ao que está sendo afetado pelo currículo cultural, né? Só que o que eu quero aí fazer uma fala é que é assim mesmo, galera, como o pessoal está fazendo as metáforas aí, né? Às vezes é difícil a gente até atravessar de uma calçada para outra,
isso nos impacta como sujeito, como pessoas que estão atuando lá na escola, como questionamentos que nos afetam de diferentes maneiras, né? E quem está a primeira vez aqui no curso de extensão é só o primeiro afeto só, né? É o primeiro contato que vai nos incomodar pelo resto da vida, né? Porque já estou um tempinho aqui lendo alguns textos também, e às vezes eu leio e releio e volto e fico incomodado e repenso, vou dialogando com outros amigos que também colocam lá em prática o currículo cultural na escola, e sendo incomodado por isso mesmo, né? Então é só um primeiro caminho, galera. Então não fique incomodado aí, não. E falar como experiência pessoal, a primeira vez que eu fiz cursos aí com o Mário e com o Marcos, ficava com medo do caramba, né? Falei, meu, esses caras aí tá lá na USP, lá vão me encher o saco se eu fazer qualquer coisa errada, né? Mas é um processo, galera, de experiência mesmo, né? A gente só tem que ficar preocupado, como eles estão falando aí, né? No rigor daquilo que está sendo proposto, só que o processo de experiência, né, que a gente está passando aqui, vai ser bem significativo para todos, né? Então, só quero fazer essa fala nesse sentido aí de tentar acalmar os corações aí e não ficar muito preocupado com isso, não, que aos poucos essas coisas vão sendo internalizadas e entendidas aí num processo que nós estamos aqui estudando e tentando colocar lá em prática os currículos culturais, como o Mário fala aí, porque nada é igual, né, dentro dos nossos processos. É nesse sentido aí, galera. Valeu. Obrigado aí, viu, Mário? Muito bom, Carlos. A gente, né, velho, a gente agradece a força dos colegas que já enfrentaram, né, o processo e vão ajudando a gente a enfrentar também. Mas reforço, né, mesmo para nós, que estamos há muito tempo, e parece que foi ontem, né, mas só vocês terem uma ideia, o velho tinha cabelo preto, né, gente, quando a gente começou assim, ele nem usava óculos muitas vezes, né, mas não é fácil, né? Então, a gente, como eu sempre falo, a nossa formação, ela é extremamente utilitarista e pragmática. Mesmo no campo da biologia, todos nós temos muita dificuldade das coisas, né? Eu sempre gosto de contar uma historinha que, quando eu estava na faculdade, já se vão quase 40 anos, né? 40 anos que eu entrei, quando eu tive aula de bioquímica, né? E o professor explicou o ciclo de Krebs. Eu brinco até hoje com os meus alunos que a única coisa que me marcou é que o Krebs ganhou o prêmio Nobel, cara. Nossa, quando ele falou, olha, o Krebs ganhou o prêmio Nobel, isso aqui eu fiquei impactado, né? Agora, se alguém me perguntar hoje, com todo o carinho no bumbum que eu tenho de título, o que é o ciclo de Krebs, cara, eu sei a que ele se refere, mas eu não sei nada, não sei explicar, e tudo bem, estou vivo, né? É que nem aquela história, as crianças hoje não brincam mais em árvore. Não é porque você não brincou em árvore que você está com algum problema, né? Então, é difícil para todos, o conhecimento é difícil, principalmente o conhecimento mais rigoroso e aprofundado, né? Mas é isso, né? É ir devagar e tomando contato. E também, né, velho, é um indicativo que a gente também, além de fazer vídeo ruim, a gente escreve mal, né? Porque ninguém entende, então esse é outro problema também nosso, que a gente precisa melhorar a escrita. E os orientandos, viu, Bárbara? Tem que escrever direito também, porque você viu o que acontece. Bom, a questão do agenciamento e atravessamento, né? O conceito de agência tem a ver com a ideia de agente, né? Ou seja, de agir, mas não é isso, né, que está nessas concepções, vamos chamar pós-estruturalistas. Assim. Esse é outro complicador, porque são autores que pegam determinados termos que meio que estão esgotados para dar conta de outras coisas e eles dão outra dimensão para esses termos, né? Então, o agenciamento muito mais que você é mobilizado por um conjunto de forças múltiplas que te fazem agir, né? Que te fazem atuar. Talvez uma dica para ficar um pouco mais fácil de compreender tudo, que é muito difícil, é a gente entender que o pensamento não parte da gente, que as ações que a gente toma não partem da gente, né? Em que pese a gente falar, em pese coincidir o que a gente acha que está pensando com aquilo que está falando, né, a gente mobiliza uma série de elementos que estão postos antes da gente estar vivo, né, e que impactam a maneira como a gente vai atuando. Estar aqui no currículo cultural, ou assistindo esse curso, não é unicamente fruto da sua boa vontade, porque alguém falou e você tomou a decisão, porque muita gente ouviu falar do curso e não veio. Né? Então, o que mobilizou você estar aqui é uma série de discursos que estão postos aí na sociedade, entre eles o que o professor não é um sujeito completo.
né? Que ele é mal formado, que eu estou até reforçando aqui, né? Então, isso mobiliza a gente. Aí, outro olha, a educação física não está com nada, né? Olha, educação física, pô, você na escola, você só solta a bola. Né? A gente podia fazer um outro estudo, né, para tentar identificar por que a gente está aqui. Nós também, né? Então, todos nós somos agenciados, ou seja, mobilizados, impulsionados por um complexo de forças que faz a gente atuar. É lógico que tem uma ação do sujeito dentro disso, mas tomar, né, maior contato com aquilo que te mobiliza, acho que é um exercício pessoal e difícil, que acho que quando você localiza aquilo que está atuando sobre você, aí você precisa parar para pensar o quanto isso não é uma tirania de você com você mesmo, e aí, de repente, você consegue escapar de certas coisas que te incomodam, né? Mas tem sempre alguma coisa te movimentando também. E aquilo que você pensa e aquilo que você acredita, né? Se a gente vê, né, que a Igreja Católica se reúne de tempos em tempos nos seus concílios para determinar a liturgia e aquilo que o padre vai dizer e aquilo impacta os seus fiéis, não dá para você simplesmente achar que Deus é o que você está pensando, né? Porque você pensa que Deus é isso, né? As ideias de Deus já foram modificadas ao longo da história da Igreja Católica muitas vezes, e outros grupos pensam Deus de outro jeito. E assim, né, a gente vai indo para as questões mais complexas. A ideia de atravessamento não é um conceito assim que... Eu acho que é um termo que circula mais, né? Assim, mas não conheço enquanto um conceito, aquilo que te atravessa, né? Aquilo que te passa. Eu acho que o atravessamento tem mais coisas que te acontecem. Então, há coisas que te acontecem que, de alguma medida, vão te afetando, vão te mexendo e pode, né, de alguma medida, mexer com esses jogos de força. Não entendo como a mesma coisa, né? Mas o conceito em si... Outra dica que eu acho que é interessante, certos autores têm uma produção, tem muitas pessoas que estudam certos autores com que a gente trabalha, né? Que não é o nosso caso, a gente estuda a educação física na escola a partir de algumas ferramentas que esses autores ajudam a gente a pensar. Mas tem dicionários, vocabulários desses autores. Então, Foucault tem uns 3 ou 4 livros aí produzidos que são verbetes que explicam a ideia dele sobre determinado tema, né? Deleuze tem o abecedário, tem várias produções, tem vídeos. Então, às vezes, para entender um pouquinho melhor esses conceitos, talvez, né, se apropriar desse material que serve para a gente entender o termo usado pelos autores, né? E, assim, particularmente com Foucault, que eu tenho maior proximidade, não muita, mas um pouco mais, Foucault muda muito as coisas que ele fala no transcorrer da vida dele, né? No trabalho dele. Então, uma coisa que ele estava pensando, depois ele não usa mais esse termo, aí ele começa a falar outras coisas. Então, tudo isso, né, gente, é a diferença entre você estudar um autor como teu objeto de estudo e você estudar algumas ferramentas que ajudam a gente a pensar a escola e a educação física, né? Há uma diferença grande aí. Mais alguém? Questões? Rubens Gurgel e Marcos Neira. Marcos Neira vai fazer pergunta para quem? É para encerrar o encontro, né, velho? Rubens. Rapidão, Mário. Não é, você vai ampliar o agenciamento, por favor, né? Não, claro que não, jamais. Primeiro que nem cabe, né, a gente ficar aqui se aprofundando em um conceito específico, não é o foco, né? Mas eu queria só comentar, né, um elogio aqui. Eu sei que o Marcos não gosta também disso, mas eu vou contrariá-lo, né? Porque eu tenho participado do curso muito mais para observar a didática que vocês estão utilizando, né? É claro que as discussões também me interessam muito, mas não estou fazendo as atividades, nada, né? Não estou participando tão ativamente, né? Estou com outros problemas aqui, como vocês sabem, né? Um probleminha de 50 centímetros me tomando muita atenção, mas eu tenho prestado muita atenção em todo o trabalho que vocês estão tendo para organizar esse curso, né? Então, vocês brincam que os vídeos são ruins, não são, né, são vídeos ótimos. Talvez uma câmera um pouquinho melhor do Mário, né, resolvesse, mas toda a ideia, todo o trabalho de fazer atividades, né, de aula síncrona com videoaula, e agora trouxeram aí as funcionalidades do Meet, né? Eu estou achando bem, bem fantástico mesmo, tá? Não parece um curso de extensão qualquer, parece, né, como um curso de extensão da USP, né? Com uma qualidade da melhor universidade da América Latina, né? Ou da Unicamp, né, Mário, para o Mário não ficar chateado. E parece melhor do que
muitas especializações, né? Eu tenho trabalhado com isso daí, entrado em contato com bastante cursos de especializações por aí, e esse curso de extensão tem ficado muito acima ao nível. Então, eu queria elogiá-los, né, e dar os parabéns aqui publicamente, porque eu acho que vocês merecem esse elogio. Bom, eu vou ser educado e vou agradecer, mas eu acho que você é muito bonzinho. Eu acho que você está influenciado, você está agenciado, atravessado, para não dizer que você está borrado pelos processos de trocar fralda. Eu acho que é isso que está deixando assim meio... né? Jana, eu vou te passar o contato do Rubens. O Rubens é o nosso doutor em assuntos deleuzianos, né? A gente aqui brinca, mas ele que se especializou nisso. Ele tem, eu posso fazer explicações bem meia boca, né? Quem faz uma explicação complexa é ele. Então, Rubens, eu começo também agradecendo, né, a generosidade, atribuo isso a esse momento mais fofo que você está vivendo, né? O Rubão acabou de ser pai, gente, então ele está naquela emoção toda, ainda bem, né? Isso é muito bom mesmo, sobretudo nesse contexto tão terrível. Eu fiquei com vontade de me inscrever para dizer uma coisa para vocês. Sobre essa interpretação que vocês estão tendo, né, que algumas pessoas têm das leituras, né, da discussão, dos conceitos, etc. Quando eu fiz concurso para a Prefeitura de São Paulo, né, mais de 30 anos atrás, eu já era professor da rede estadual e eu já tinha algum tempo de experiência, etc. E era licenciado em Educação Física. E aí, quando eu peguei a bibliografia do concurso para a Prefeitura de São Paulo, foi lá na gestão Erundina, né, o secretário municipal era Paulo Freire, eu olhei aquela biografia, nenhum livro eu tinha lido daquela biografia. Aí eu comecei a ler aqueles livros, falei assim, nossa, mas o que é isso? Um livro que me marcou muito naquela leitura, vocês vão achar engraçado, foi Educação Física, Cuida do Corpo e Mente. Eu não tinha lido na faculdade, minha faculdade não tinha colocado essa... Então, eu nunca tinha lido, gente, nenhum texto da área das ciências humanas na educação física. Assim como vocês, eu fugia das aulas de didática, das aulas de estrutura e funcionamento, das aulas de psicologia e educação, e só ia para as aulas de esporte. Então, é claro que na hora que você vai fazer um curso, vai fazer um concurso que exige um certo perfil profissional, você enfrenta. E aí, para me preparar para aquele curso, para aquele concurso, eu fiz o que muitos professores fazem. Fui fazer um cursinho preparatório. E eu lembro de ter as aulas lá no cursinho preparatório e perceber que os professores do cursinho que estavam dando aula daqueles resumos, né, dos livros, também não entendiam do que estavam falando. Ou seja, gente, a discussão das ciências humanas na educação física, ela não é fácil. Mas já foi bem difícil entender o livro do Medina lá no finalzinho dos anos 80. Então, vocês todos conhecem o livro do Medina, vocês todos já sabem a educação física na área das ciências humanas, vocês todos já... Um outro livro muito legal, que marcou muito aquela época, era o Sentir, Pensar, Agir, né, da Maria Augusta Salim Gonçalves. Gente, pensar a educação física na área das ciências humanas nos anos 80 era uma coisa assim que ninguém sabia como. Hoje, a gente já tem aí uma contribuição de muitas outras pessoas que nos ajudam a entender essa questão, né? Então, na boa, gente, esse processo é assim mesmo, é fazer, né, ter o contato, perceber as conversas, ver os vídeos, ler o material que está no site, né, que foram os relatos de experiência e os textos, né, que os colegas aí do grupo produziram aí ao longo do tempo, aí vocês vão se apropriando dessa discussão. Mas não é para todo mundo, porque eu também percebo, né, ao ler as atividades, muitas pessoas têm afinidade com a perspectiva cultural. Muitas pessoas têm feito esse diálogo já há algum tempo e pelos seus próprios caminhos, o que também é muito, muito rico, muito interessante, muito importante. Mas não façam como Rubens, façam as atividades, né? E a gente mudou o título do curso, viu, Rubão? Por causa de vocês, né? Porque a gente pensou, não dá mais para continuar com aquele mesmo título, senão o pessoal não vai querer fazer. Aí o pessoal vem, mas não faz atividade? Faz atividade, sim, vocês vão gostar. Velho, só assim comentando, né? Quando você fala isso, e eu, então, que o livro do João Paulo Medina, ele apareceu no meu último ano de faculdade, né? Era só apostila, cara. Era nome de osso para decorar, exercícios de bola para decorar e aplicar.